Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um Procura Acha? Hoje vai ser quente. Vamos aprender a construir e interpretar gráficos de vários tipos, de barras, circulares e de segmentos. Calma, calma, que já já as crianças chegam e a gente começa os trabalhos. Não falei? E aí, crianças, trouxeram o material? Tá tudo aqui, Janaína. Tudo bem com vocês, galera? Descolamos uns gráficos super legais. Vocês vão ver só. E os jornais andam cheios de tabelas. Então, mãos à obra. As tabelas e gráficos servem para registrar e representar resultados obtidos através de observação e pesquisa. Eles servem para representar contagem de números de pessoas, resultados de competições esportivas, pesquisas de opinião e as variações de preços de mercadorias, por exemplo. Achei um desses, Janaína. Olha aqui. Sobre o custo de alimentos em São Paulo. Ah, é o custo da cesta básica, que no dia 1º custava R$ 83,20 e no dia 14, R$ 85,10. Está vendo como é bom saber ler e interpretar os gráficos? Eles também são muito utilizados no estudo da matemática, física e geografia. Na verdade, eles resumem e facilitam a visualização e a compreensão de dados estudados. E tem mais. Existe um órgão do governo chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas todo mundo conhece mais pelas iniciais, o IBGE. Ah, eu conheço. É o que faz a contagem da população, não é? Eles já passaram uma vez lá em casa. Esse mesmo. Só que o IBGE faz muito mais do que o censo, que é a contagem da população, Jorge. A partir dos dados que recolhe, o IBGE divide a população do país por raça, idade, sexo, condições de moradia e muito mais. Eles também pesquisam nas escolas? Claro! Existem dados sobre o número de escolas de cada estado, de cada cidade e o número de alunos matriculados. E o IBGE transforma esses dados em tabelas e gráficos para transmitir com mais facilidade o resultado de suas pesquisas. Tudo pronto, Janaína. Tem gráfico de tudo quanto é forma. Ótimo! Então vamos primeiro construir uma tabela para aprender direitinho como é que se faz. Jorge, quanto é que você pesa? Eu? 43 quilos. Por quê? Porque vamos construir uma tabela com os pesos de vários meninos e meninas. Eu peso 40 quilos. Então vamos montar essa tabela. Vamos supor que a Lúcia, colega de vocês na escola, pese 32 quilos. Ih, põe um Álvaro aí. Ele é magrinho, pesa só 36 quilos. O Walter, bota o Walter. Ele pesa 39 quilos. Muito bem, quem mais? A Marília, eu não sei quanto pesa, deve ser uns 34 quilos. Então aí está a nossa tabela, que é uma boa maneira de se registrar dados. Mas existem outras formas de fazer essa representação para facilitar a visualização e a comparação de dados. Vamos ver como se faz um gráfico de barras. A maneira mais fácil é usar papel quadriculado. Começamos por traçar duas retas perpendiculares, uma horizontal e outra vertical, que também podemos chamar de eixos. Na reta vertical, marcamos os pesos, começando dos 30 quilos, já que ninguém na tabela pesa menos do que isso. Na reta horizontal, colocamos os nomes das pessoas, com a mesma distância entre cada um deles. Para o gráfico, podemos não utilizar a mesma ordem que está na tabela. Vamos colocar os nomes por ordem crescente dos pesos, por exemplo. Então começamos pela Lúcia. Ela pesa só 32 quilos. Muito bem, Júlia. O número que corresponde ao peso de cada um é assinalado na reta vertical. Então, esta barra deve subir até o número 32. E quem é o próximo? A Marília, que pesa 34 quilos. Agora, atenção. A largura das barras deve ser sempre igual. Só a altura destas barras é que vai indicar a diferença de valores. Agora entra o Álvaro, com 36 quilos. O Walter, com 39, e a Júlia, com 40. E o Jorge, com 43 quilos. Agora, reparem bem. Sem nem olhar o peso exato de cada um, só reparando na altura das barras, já dá para perceber quem é mais pesado, não dá? Ganhei de longe, Janaína. Deixei todo mundo no chinelo. E até que esses gráficos são bem legais. Tudo fica bem claro. Mas as barras sempre têm que ser na vertical? Não, nós podemos representar esses dados de várias maneiras, com barras horizontais, por exemplo. E isso pode facilitar a leitura do gráfico, principalmente quando as palavras a serem escritas forem longas. Já saquei. Podemos escrever dentro das barras. Isso mesmo, Júlia. Então como é que ficaria? Ficaria assim. Colocamos no eixo horizontal os números que correspondem aos pesos. Depois vamos marcar o mais pesadinho, que é o Jorge, na primeira barra. Depois, a Júlia. E em cima, o Walter. Depois o Álvaro e a Marília.
E no topo, a Lúcia, que é a mais levinha. Gostei de ver, crianças. Janaína, tem uns gráficos aqui parecidos com esse que nós acabamos de construir. Mas o que é produto codificado, Janaína? Produto codificado é todo produto que tem impresso esse código de barras, como esse aqui. Essas barrinhas, quando lidas por uma máquina apropriada, indicam o preço do produto. Ah, eu já vi muito disso no supermercado. O caixa passa rapidinho pela máquina e registra os preços, sem mesmo ter que bater os números. É isso mesmo, Jorge. E esse gráfico é sobre o aumento do número de produtos que já tem código de barras no Brasil. Ô, Janaína, esse gráfico aqui não estão faltando 2 eixos? E precisa? Veja bem. Acho que não. Ó, aqui diz que em 1990 havia 5.000 produtos codificados no país. Já em 1991 havia 8.000. Está vendo? Dá para entender muito bem. Os eixos são importantes para construirmos o gráfico e depois podemos apagá-los. É verdade. Dá pra ver que depois de 1991 aumentou muito. Foi de 8.000 para 15.000. Mais do dobro, Janaína. Bem observado, Júlia. E depois continuou crescendo bastante até chegar a 80.000 produtos em 94. É, já saquei, Janaína. Os eixos estão aí, só que invisíveis. É isso aí, Jorge. Hoje em dia os gráficos estão muito sofisticados. Não é necessário ficar fazendo sempre um quadriculado para entender. Tem um outro muito bonito aqui, Janaína. Ah, bom exemplo. Aqui, como se trata de exportação de carne, desenharam um navio e botaram aqui algum gado pastando. E me digam, a exportação aumentou ou diminuiu entre 1994 e 95? Diminuiu, é claro. Caiu de 358.000 toneladas para 280.000. Ficou bem legal esse gráfico, Janaína, porque desenharam esta curvinha aqui bem no lado do navio, em vermelho, que indica a queda da exportação. Gostei. Bom, mas para construirmos qualquer gráfico, precisamos, antes de tudo, de informação, certo? Certo. Então agora vocês vão inventar a sua própria pesquisa e transformá-la em gráfico. Legal! Vamos nessa. Pessoal, dá licença aqui, só um instantinho. Vem cá, presta essa bola aqui. Quem está fazendo uma pesquisa aqui, dá pra dar uma ajuda? Dá! É que a gente quer ver qual é o time mais favorito daqui. Todo mundo pronto? Não. Então, quem é botafoguense, levanta o dedo. Eu! Anota aí, são 2 votos pro Botafogo. Quem torce pro América? Eu! Mais ninguém é pro América? Calma, rubro-negro, ele já tá chegando lá. Quem é vascaíno? Eu! São 7. Agora, então, vamos ver quem é flamenguista? Tudo bem, são 8 tricolores. Bem, então agora vocês me dão licença que nós vamos tratar da nossa tabelinha. Com esses dados aqui. Toma aí. Bom jogo, hein? Valeu, obrigado. E como é que ficou a tabela? Deu Flamengo na cabeça, é claro. E os outros times? Tá tudo aqui, já por ordem decrescente. Vamos nessa, fazer rapidinho um gráfico de barras horizontais. América só um torcedor, Botafogo 2. Para o Vasco, 7 votos. Fluminense, 8. E o Timão leva a nota 10. Para de dar bandeira, Júlia. Eu não estou sozinha. O Flamengo ganhou disparado. Disparado? Mas olha aí a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. São 2 votos, Jorge. Qual é? Se com 1 gol de diferença ele vence, imagine com 2. É uma goleada. Você não desiste mesmo, né? Tô pra ver menina mais ligada em futebol. É Flamengo na cabeça. Atenção, galera. Cada um torce pro time que quiser. Mas matemática todo mundo tem que saber. Pelo menos pra calcular as chances de vitória que seu clube tem. Agora todo mundo preparado pra responder agora mesmo? Olhem bem o gráfico, tá legal? Qual o total de torcedores pesquisados? É só somar todos os votos. Olha aí.
Juntando todas as barras, quer dizer, somando todos os votos, dá 28 avos. Quem disse 28 avos torcedores acertou na mosca. Que fração do total dos votos corresponde aos votos do Botafogo? A fração correspondente aos votos do Botafogo é 2,28 avos. Que fração do total corresponde aos votos do Vasco? 7,28 avos. Puxa, Jorge, você não fez nenhuma perguntinha sobre o Mengão, né? Mas você é fissurada mesmo, hein? Eu e um montão de gente, porque a torcida rubro-negra é a maior do Rio, tá? Essa aí não tem cura mesmo. Pessoal, estão servidos? Crianças, eu adorei. Vocês se saíram muito bem nessa pesquisa. Parabéns. Janaína, aqui tem um gráfico igual ao outro que nós construímos, só que em ordem decrescente. Deixa eu ver. Comilança global. Gastos com comida rápida per capita ao ano em dólares. Então eu já sei muito bem o que é. Mas o que quer dizer per capita? Per capita é uma expressão em latim que significa por cabeça, ou seja, por pessoa. E esse gráfico mostra quanto as pessoas gastam por ano com comida rápida em diversos países. Comida rápida quer dizer lanche? É isso aí, comida de lanchonete mesmo. Então me conta logo porque eu estou curiosa. Cada italiano gasta 3 dólares por ano. Na Espanha, cada um gasta 11 dólares por ano. E no Brasil, 13. Quem mais gasta são os norte-americanos. Que grana! 317 dólares cada um por ano. Pois é, mas se eu não me engano, foram eles mesmos que inventaram a comida rápida. Janaína, tem um gráfico aqui bem diferente do que você ensinou. Esse aqui, aham. Então vamos aprender agora. Este é um gráfico circular ou de setores, mas que todo mundo acaba chamando de gráfico da pizza. Boa essa. Tem cara de pizza mesmo. Mas como é que se faz? Primeiro precisamos de dados. O que vocês querem pesquisar agora? Esporte, já que foi por aí mesmo que nós começamos. Legal essa ideia, Jorge. Vamos lá para a sede do clube que o Flamengo fez 100 anos. Julinha, vê se larga do meu pé. Poxa, não custa nada. Lá vai ter os esportistas lindos, vai ter a exposição de comemoração. Eu aproveito e dou uma paquerada. Tá bom, Júlia. Essa aí é fanática, sem salvação. Legal, Jorginho. Mas o que a gente vai perguntar? Quem sabe os esportes que as pessoas praticam lá. Escreve aí. Dá licença. É que a gente tá fazendo uma pesquisa. Eu queria saber que esporte você vem aqui jogar no clube. Vôlei. Vôlei? Ela vem aqui jogar vôlei. Anota aí, Júlia. Gostaria de saber que esporte você vem praticar aqui no clube. Basquete. Natação. Vamos ali naqueles dois. Vamos lá. Dá licença. Que esporte você pratica? Eu jogo basquete. Futebol. E você? Futebol. Poxa, gente, eu sou tão pequenininha. Aqui a gente tá fazendo uma pesquisa aqui. Eu queria saber que esporte você vem aqui praticar no clube. Eu vôlei. Obrigado. Peraí. Mas esse não era o Tandy? Bom, vamos ver como está a nossa pesquisa. Tá pronta a nossa tabelinha? Prontíssima. Qual é o número total de entrevistados? 12 pessoas, Janaína. E 5 praticam futebol aqui no clube. A que fração do total corresponde a essas 5 pessoas? 5 dozeavos. 3 dozeavos preferem o vôlei. 2 dozeavos vêm aqui treinar basquete. E 2 dozeavos vêm nadar. Bom, agora que já organizamos a informação, vamos construir o nosso gráfico. Primeiro, desenhamos um círculo e o dividimos em 12 partes iguais, já que entrevistamos 12 pessoas. Cada uma das partes iguais corresponde a 1 dozeavos do círculo. Agora é só colorir as partes correspondentes a cada esporte. 5 partes são dos que praticam futebol. 3 dozeavos são do vôlei. E 2 dozeavos preferem o basquete. E 2 dozeavos vêm treinar natação. E reparem como é fácil analisar os dados neste gráfico. É verdade. O mesmo número de pessoas vem aqui treinar basquete e natação. E só olhando as cores, qual é o esporte favorito? O futebol, é claro. Bem, agora chegou a minha hora.
Alguém quer me acompanhar nesse maravilhoso passeio pelo melhor clube do mundo? Só de solidariedade, Júlia, porque esse não é meu time, não. É porque você não descobriu o que é bom. Só por isso. Vem comigo. Ô, Jorge, afinal de contas, por qual time você torce? Se eu confessar isso aqui, eu vou ser expulso. Que comédia! Flamengo Urubu! Timão. É um desses que nós vamos levar pro ano que vem. E como é que você sabe? Eu tenho os meus poderes, sabe? Vambora. Ai, Madame Jeanne, diz logo quantos gols o meu time vai fazer o ano que vem. Ui, mas como é que eu posso me concentrar se você não para quieto um minuto, menina? Senta aí, vê se sossega um pouco. Xalacazam, xalacazim, inspiração vem a mim. Já vejo o futuro. Os astros indicam que no ano que vem vão acontecer 100 gols nos jogos de futebol nesta cidade. 100 gols! Shhh, menina! Exatamente, 100 gols. E o Flamengo vai marcar 60 gols. 60 gols? Eu sabia que meus gatos rubro-negros não iam falhar. Olha só, já tenho todas as informações. Logo, logo, meu time vai faturar todas. Da onde você tirou isso? Segredo meu. Mas olha só. Dos 100 gols que os times vão marcar no campeonato do ano que vem, o Flamengo vai faturar 60. Não acredito. É ver pra crer. Então vejam. Olha aí, o Mengo vai fazer 60 gols. E depois vem o Vasco com 20 gols. Ah, sei. E o Fluminense vai marcar só 10. É isso aí, Jorginho. O Botafogo, 8 golzinhos. E o América, só 2. Pirou legal, Janaína. Deixa ela, Jorge. Sonhar é bom. Mas olhem, presta atenção. Tem mais uma coisa para aprendermos a respeito dos gráficos. Mas você não vai mudar as minhas previsões, não é? Eu nem pensar. Eu só vou colocar aqui o símbolo de porcentagem e vou explicar para vocês. Nas previsões da Júlia, temos um total de 100 gols, não é mesmo? E o Flamengo vai marcar 60. Então, podemos dizer que 60% dos gols serão feitos pelo Flamengo. Este símbolo quer dizer por cento. Observe que o setor correspondente a 60% ocupa mais do que a metade do círculo. Se o total de gols é de 100 e a metade de 100 é 50, podemos dizer que a metade do círculo representa 50% dos gols. Então a Júlia acha que o Flamengo vai marcar mais da metade dos gols dos campeonatos do ano que vem? É o que ela acha. Acho não, sei. E olha aí, o Fluminense vai marcar só 10% dos gols. Que pena, Janaína. A Júlia era tão legal, mas acho que não tem jeito mesmo. Como não? Olha, se as previsões estão certas, eu não sei, mas que o gráfico está certinho, lá isso está. Mas agora,
Deem uma olhada nesses aqui. Uso de anabolizante no gado. Anabolizante? O que é mesmo anabolizante, hein? Anabolizante é um hormônio usado para aumentar o peso ou a massa muscular de pessoas ou animais. Muitos criadores de gado usam para engordar mais rápido o seu rebanho. E isso é proibido pelo governo. Por quê? Porque as pesquisas sobre anabolizante ainda não provaram que ele é inofensivo. Então, a carne do boi que engordou com anabolizante pode fazer mal a quem come. Ah, então é por isso que o pessoal lá de São Paulo não come carne com anabolizante. Olha só, 78% dos entrevistados é contra o uso desse hormônio, Janaína. Só 13 apoiam. Esse gráfico aqui dá pra ver melhor. É só olhar rapidinho. E a gente já vê que a maior parte das pessoas reprovam mesmo. E ainda coloriram de vermelho. E 3% não ligam, são indiferentes. E 6% não sabiam responder. Quer dizer, não tinham opinião nenhuma. Mas deveriam ter, não é? Vejam só, se não faz bem à saúde, está proibido? Ninguém devia apoiar o uso de anabolizantes, é ou não é? Eu já tenho a minha opinião. Estou fora. Eu também. E eu estou com vocês, crianças. Mas agora vamos ver um outro tipo de gráfico. Como ele é formado por partes ou segmentos de uma reta, é chamado de gráfico de segmentos. E pode ser usado para representar a variação da temperatura ambiente em um dia, por exemplo. Primeiro, desenhamos os nossos dois eixos, o horizontal e o vertical. Na reta horizontal, marcamos as horas em que a temperatura foi observada. E no eixo vertical, assinalamos o valor desta temperatura. Então, vamos dizer que às 8 da manhã fazia 18 graus centígrados. Ao meio-dia, a temperatura subiu para 22 graus. Às 15 horas, caiu 1 grau. E às 18 horas, baixou para 16 graus. Agora fica bem fácil analisar as variações, não é? A que horas foi a temperatura máxima neste dia? Ao meio-dia, com 22 graus centígrados. A que horas e qual foi a temperatura mínima registrada no dia? Foi às 18 horas, quando abaixou para 16 graus. E qual foi a diferença entre a temperatura máxima e a mínima? Foi de 6 graus, Janaína, porque 22 graus menos 16 dá 6. Muito bem. Agora vamos ver aqui um outro bom exemplo de um gráfico de segmentos. E como diria o Jorge, os eixos estão só na cabeça e não no papel. É um gráfico sobre a circulação total de revistas no Brasil em milhões de exemplares. Então me diga, Jorge, que dados estão no eixo horizontal? Na reta horizontal estão assinalados os anos de 1990 até 95. E no eixo vertical? Aí está marcada a circulação dos exemplares, em milhões. Muito bem. E o que é que a gente nota à primeira vista? Que a circulação caiu muito de 1991 para 92. E quando foi que ela começou a se recuperar? Em 1994, quando subiu para 258 milhões de exemplares. E tem um outro gráfico de segmento aqui, olha. E a notícia é boa. Mostra a variação do número de sequestros aqui no Rio. Então analisa para mim, por favor, Jorge. Bem, em 1992 foram sequestradas 135 pessoas. Em 93, aumentou para 138. 3 pessoas a mais do que o ano anterior. É isso aí. E em 94, piorou. Tivemos 141 sequestros nessa cidade. Mas em 95, caiu para 81. E de quanto foi essa queda? Foi de 60 pessoas, Janaína. Diminuiu bem. E vai diminuir ainda mais, vocês vão ver. Maneiro esse programa, Janaína. Agora já dá para entender as tabelas que saem nos jornais. Entender e delirar um pouquinho também, né? Delirar? Quem? Eu? Espera só o ano que vem que a gente vai ter uma conversinha, tá? É uma democracia, cada um torce pro time que quiser e respeita a torcida do outro. E não saiam daí que aí vem nossos melhores momentos. Oi, pessoal! Nesse programa, vimos a importância das representações gráficas para o registro e compreensão dos resultados obtidos em pesquisas. Primeiro, aprendemos a organizar os dados. Depois, a construir um gráfico com os dados recolhidos, como este, que é um gráfico de barras verticais. Então, com os mesmos dados, vimos que também podemos fazer gráficos de barras horizontais. Vimos também como as frações se relacionam com os gráficos.
Aprendemos depois a construir um gráfico circular ou de setores, popularmente chamado de gráfico de pizza. E mais, aprendemos o que é porcentagem. Depois, construímos um gráfico de segmentos que tem este nome por ser formado por vários segmentos de reta. Então, agora que sabemos como ler os gráficos, podemos entender melhor os que saem em revistas e jornais e fazer por conta própria o seu gráfico. Então, mãos à obra e até o próximo programa.